Fala galera, aqui quem fala é o Mozendia e vamos começando mais um programa, o Show do Mozendia. Primeiramente, quero te pedir para se inscrever no canal se é a primeira vez que você está aqui ou se você ainda não se inscreveu. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações e acessar os nossos vídeos assim que eles tiverem o seu lançamento publicado aqui no canal do Sempum. Hoje vou falar sobre as séries antigas, o que elas têm de melhor com as séries atuais. É um comparativo aí de coisas que tinham nas séries que foram exibidas aqui no Brasil e as que também não foram exibidas, obviamente, que são as séries antigas, que não levaram para essas séries atuais. O que se perdeu ao longo do tempo? Então vamos ver aí o que as séries antigas têm mais a oferecer do que as atuais. Todos sabem que eu sou um defensor incondicional das séries atuais. E toda vez que eu converso com algum fã nostálgico ou com alguma pessoa que está conhecendo Tokusatsu pela primeira vez, quando eu digo conhecendo Tokusatsu pela primeira vez, são aquelas pessoas que só assistiram às séries que passaram no Brasil e não sabem da existência das séries atuais. Eu sempre digo que é para procurar as séries novas, assistir o que tem passado na atualidade. Com certeza a pessoa vai achar uma série que o agrade e vai começar a mergulhar no Tokusatsu como a gente que é muito fã faz. Eu vou mostrar agora alguns formatos que eram utilizados nas séries antigas e que não vemos mais nas séries atuais. Lembrando que tudo que será apresentado aqui não é uma regra. Volta e meia vamos perceber alguns desses elementos em séries atuais, mas na maioria das vezes são elementos que aparecem divididos em produções. Algumas séries têm mais de um, outras séries têm um ou outro, ou algumas séries não têm nenhum desses. Na verdade, essas séries que eu digo que apresentam ou não esses elementos são as séries atuais, porque estes elementos estão sim presentes nas séries antigas. Uma coisa que raramente a gente vê atualmente são cenas de ação com forma civil. Cenas de ação com os heróis sem transformarem. Um dos pontos que mais se perderam nas séries atuais são sim essas cenas de ação em forma civil. Antigamente você tinha mais pancadaria antes de se transformar, mas isso era o foco da época. Principalmente com a explosão de filmes de luta que eram exibidos. Tínhamos até um quadro semanal em uma TV aberta aí, eu não vou citar qual que é, chamada Sessão Kickboxer, onde assistíamos filmes de socos e chutes no melhor estilo. Os filmes de Bruce Lee ali dominavam. Van Damme então tinha quase todos ali sendo exibidos nessa sessão. Sem contar também que em todas as outras emissoras você tinha volta e meia algum filme de pancadaria. Também temos a questão dos atores serem dublês, o que facilitava a produção dessas cenas na época. Hoje em dia também temos dublês para realizar essas cenas de ação, mas às vezes são mal utilizadas ou nem mesmo utilizadas. Daí então vem aquela pequena decepção quando está assistindo a série e não tem aquela cena de ação que faltava para dar aquele tchan. Um filme que mostra muito bem isso e reflete essa ideia que eu tô querendo passar é Kamen Rider W Returns, Kamen Rider Axel. Em Kamen Rider Axel temos Terui, o personagem principal, que é o Rider secundário em Kamen Rider W. Terui enfrenta brigas em quase 80% do filme, o que é incrível. Uma referência bem clara aos filmes de luta dos anos 80. Principalmente os locais onde essas lutas são coreografadas. Por que então não dizer também que isso é uma referência aos filmes antigos? Isso também mostra que as séries atuais elas podem ter lutas bem coreografadas em forma civil. Só que aí nós vamos entrar num outro ponto, que é o seguinte, talvez é a mudança do público. Talvez os fãs de Tokusatsu atuais, eles não necessitam desta pancadaria em forma civil.
Podemos assim sair desse cenário de Tokusatsu e ir para o cenário talvez de Hollywood, de filmes de super-heróis, como Vingadores, Homem-Aranha, temos também Liga da Justiça, onde os personagens eles precisam adquirir uma identidade de herói para poder lutar e combater o crime. Claro que a gente vê alguns desses personagens lutando de forma civil nos filmes, mas é muito menor do que ele transformado. Então, essa ideia, esse novo público com certeza reflete no Tokusatsu, porque o Tokusatsu busca aquilo que está fazendo sucesso, o Tokusatsu busca aquilo que está em alta para poder colocar em suas séries. E lutar em forma civil já não está mais em alta do que lutar com uma forma de herói transformado. Boa técnica, mas eu acho que tem muitos ingredientes no seu prato. Eu sou a favor do menos é mais. Eu tiraria... Como diz o meu amigo Fogaça, menos é mais. E o que significa menos é mais no Tokusatsu? Significa que às vezes você não precisa ter um elenco gigantesco. Você pode ter um elenco mais enxuto e trabalhar aí todos os personagens de maneira singular para que todo mundo que esteja assistindo se envolva com esses personagens. Alguns dias atrás eu estava conversando com o Fire a questão de roteiro. Porque assim, você vê séries que são extremamente bem produzidas, mas o roteiro é muito fraco e os personagens não são cativantes. E por outro lado você vê outras séries que você tem os personagens bem trabalhados. E isso é o roteiro que faz. Se você tem um roteiro mal feito, com certeza esses personagens eles não vão ser muito bem explorados. Temos também algumas exceções, obviamente. Temos séries que tem muitos personagens. E esses personagens, eles são muito bem trabalhados, cada um deles. E também temos séries com poucos personagens que quase todos eles não são muito bem trabalhados. Mas o que eu tô falando pra série antiga? Porque antigamente você tinha séries com poucos personagens. Claro, talvez por uma questão orçamentária ou pelo foco da época. Então você tinha ali 1, 2 heróis, as equipes de Sentais tinham 3 ou 5 no máximo. E esses poucos personagens, você conseguia trabalhar todos eles de uma maneira única para que você tivesse uma identificação por algum deles ou por todos eles. E nesse caso também você tinha um trabalho nos vilões, porque a equipe de vilões também era enxuta. Então você conseguia entender todos os desejos desses vilões e também dos heróis. Ao longo dos anos, essa ideia de elenco enxuto foi se perdendo. E temos aí muitas séries que tem um elenco gigantesco. Só que uma delas tem um elenco bem pequeno e é incrível, que é Go Busters. Go Busters temos apenas 5 personagens principais. São 3 personagens iniciais e 2 que entram ao longo da série. E temos apenas um corpo de 3 vilões principais. E você mostra aí 3 vilões, 5 heróis. Nós temos uma equipe bem consistente. E uma referência total talvez aos Sentais da década de 80, que você tinha aí poucos vilões e poucos personagens principais. E Go Busters consegue trabalhar todos eles individualmente. Faz com que você tenha amor, faça com que você goste desses personagens individualmente e saiba quais são os desejos de cada um deles. E com certeza, se você não assistiu o Go Busters, coloca na sua lista aí. Procure conhecer Go Busters, procure saber como que funciona e assista Go Busters. Go Busters é um dos melhores Sentais, na minha opinião, é um dos melhores mesmo. Assim, tá no top 3 com certeza. Se tem uma coisa que me incomoda muito nas séries atuais, principalmente em Super Sentai, são as pelúcias e os bonecos. Os vilões que não são humanoides. Eu fico com muita preguiça quando eu começo a assistir uma série e vejo aquela equipe de vilões onde todos eles são bonecas
ou são pelúcias e as vozes saem, a boca não mexe. Aquilo me incomoda de uma maneira significativa. E nós tínhamos antigamente aí nas séries antigas uma presença dos vilões em forma humanoide. Esses vilões que conversam com o herói, esses vilões que tem uma transformação, talvez assim, você tem uma carcaça, uns chifres, um capacete, mas ali na sua frente está um vilão de forma humanoide. Claro que aí temos alguns problemas orçamentários na época, era muito mais fácil fazer uma maquiagem desse tipo do que produzir um boneco com asas e tudo mais, óbvio. Só que com essa vantagem dessa produção, automaticamente você desce, assim, no meu ponto de vista, você desce nessa questão de ser um vilão ameaçador. E como eu adoro colocar uma exceção, vamos para uma clara exceção, que é o vilão Juzo de Shinkendia. Juzo é um dos vilões mais incríveis dos Super Sentai. Ele tem uma forma humanoide, ele tem sede de vingança, ele quer lutar, ele ameaça, ele fere, ele bota medo enquanto você está assistindo. E ele se transforma, então você pode ter uma forma de boneca, mas sendo ameaçador do mesmo jeito, tendo esses elementos para mostrar que você é um vilão. E é uma referência muito clara de como ter um vilão sem abusar da pelúcia e das bonecas. Metalder, o Homem-Máquina. Com todos esses argumentos anteriores, um deles começa a ser obrigatório, que é a questão do visual simples. O visual simples para de ser obrigatório nas séries. Então você começa a ter visuais mais extravagantes, personagens com armaduras maiores, tanto os heróis quanto os vilões. Principalmente aí nos power-ups, que são evoluções que os heróis têm nas armaduras ao longo da série. Às vezes, sem perceber, o herói ele começa a ganhar partes, uma ombreira, um braço, ou uma armadura toda nova, um capacete, um visual completamente novo, e ele fica parecendo mais um robô gigante do que um herói mesmo. E aí você começa a perder aquela essência de um visual maneiro, de um visual cativante do personagem que talvez ele tinha no início da série, mas ao longo foi perdendo porque eles queriam abusar demais desse visual. E um deles que eu vou citar é o Gran Zio, de Kamen Rider Zio. Às vezes, esses visuais exorbitantes são horríveis, só que aí você coloca uma animação muito grande nela, você coloca um plot por trás do power-up, uma explicação por que tem aqueles elementos, efeitos visuais muito bacanas. A armadura em si é feia, mas todo o visual que compõe ela, a história por trás dela faz você engolir, podemos dizer assim, engolir esse visual, mas na verdade ele continua sendo feio. É por isso que às vezes antigamente você não tinha muitos power-ups por uma falta de dinheiro, ou talvez porque na época não tinha essa necessidade de ter um visual com power-up. Mas a falta de dinheiro às vezes é uma vantagem para você ter um visual mais clean, um visual mais bonito, sem gastar muito, ou gastando apenas uma vez. Então, esses foram alguns pontos que eu acho que são interessantes nas séries antigas e que ao longo dos anos a gente foi perdendo para as séries atuais. Claro, como eu disse bem no início do vídeo, tem várias exceções de várias séries que tem roteiro interessante, visual bacana, tem elenco enxuto, tem monstros cativantes, tem várias exceções. Mas na maioria das vezes a gente não vê esses elementos nas séries atuais. Ou vê um ou outro, mas todos eles presentes é muito difícil. Espero que você tenha gostado de todos esses pontos. Deixe aqui embaixo
quais são os pontos que você acha interessante das séries antigas de Tokusatsu que não tem nas novas. Se você não conhece as séries novas, então comece a assistir Tokusatsu novo, procure algumas séries novas para você assistir, algumas que eu citei aqui como Shinkenja, Go Busters, Kamen Rider W. Procure essas séries para você acompanhar e ver. Com certeza você vai achar uma série do seu gosto, uma série do seu estilo, que vai te cativar, que vai te prender e que você vai gostar de assistir. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui então. Não esqueça de se inscrever no canal se você assistiu o vídeo inteiro e não se inscreveu. Então aproveita que tá acabando agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e acompanhe o Senpu nas redes sociais, beleza? Um beijo e vamos que vamos!